Quando se fala de transplante de córnea, ainda se imagina a troca completa da córnea. Mas a cirurgia de córnea hoje em dia não é mais como era anos atrás. E entender isso muda tudo. Hoje em dia, nós temos muitos tipos de transplante de córnea. As grandes inovações no transplante de córnea dos últimos anos são os transplantes lamelares, ou seja, você trocar somente uma parte da córnea, seja a parte mais externa ou a parte mais interna. As indicações para transplante elas são diversas. Você ainda tem aquele transplante clássico que sim, você tira grande parte da córnea ou totalmente a córnea, mas hoje a gente trabalha muito com os transplantes lamelares, que são os transplantes da camada anterior, que servem quando você tem uma cicatriz mais superficial ou quando você tem um ceratocone mais avançado, que a parte de dentro ela é saudável, e os transplantes lamelares posteriores, que você troca só a camada interna, que serve para descompensações corneanas de origem endotelial. O transplante de córnea ele é uma cirurgia não tão demorada assim. Para os padrões oftalmológicos talvez até seja um pouco mais demorado, em torno de 1 hora e meia. Mas para uma cirurgia geral não é uma cirurgia tão demorada assim. A anestesia usada nesse tipo de transplante é uma anestesia local. Nós trabalhamos geralmente com o bloqueio regional, ou seja, faz-se uma injeção periocular para que o olho fique parado e o paciente não sinta desconforto durante a cirurgia. O transplante de córnea ele é considerado uma cirurgia ambulatorial, ou seja, o paciente vem ao hospital, que funciona como hospital dia, faz a cirurgia e logo após a cirurgia ele já retorna para sua casa. O paciente sai com uma oclusão naquele olho operado, ele sai com um curativo naquele olho que no dia seguinte já é retirado e inicia o uso dos colírios. O segmento pós-operatório padrão, ou seja, quando não teve nenhum problema, quando o transplante foi bem realizado e deu tudo certo, ele é mais ou menos da seguinte maneira: o paciente retorna no dia seguinte. Se tiver tudo bem, geralmente nós marcamos com 1 semana, 15 dias, depois em torno de 1 mês, e aí a gente vai vê-lo só mais ou menos com 4 a 5 meses. Depois desse tempo, a gente começa a retirada de pontos, e aí sim, retornos normalmente mensais, até a completa retirada dos pontos. Mas é importante a gente entender que o paciente transplantado ele precisa ser acompanhado pro resto da vida dele. Então esse segmento com o médico que ele operou, ele é muito importante. Por isso que precisa de uma confiança e de um excelente relacionamento entre o médico e o paciente. Os principais avanços na cirurgia do transplante de córnea realmente são os transplantes lamelares. São os transplantes que a gente troca somente uma camada da córnea. Antes você precisava tirar toda ela, dar muitos pontos. Hoje em dia, às vezes você quase não dá ponto nos transplantes de córnea. Esse é um dado bem interessante. Há 20 anos atrás, a principal indicação de transplante de córnea eram os ceratocones avançados. Hoje, com o advento do crosslinking, de cirurgias que a gente consegue então, barrar a progressão do ceratocone, isso tem mudado muito. Nos Estados Unidos, por exemplo, o ceratocone já não é a principal causa de transplante. O principal transplante realizado lá é o transplante nos pacientes idosos com descompensação da córnea por distrofias ou após cirurgias intraoculares. No Brasil nós estamos caminhando para a mesma tendência, a melhoria do acesso ao tratamento do ceratocone, barrar a progressão dessa doença e evitar um transplante nesses pacientes e com isso então aumentar o número de transplantes para os pacientes mais idosos. Os riscos inerentes a qualquer cirurgia, certo? Então você tem infecção, aumento de pressão ocular, descolamento de retina, E no caso específico do transplante a gente tem principalmente o risco da rejeição, ou seja, o seu organismo, o seu corpo encontrar aquele órgão doado, acreditar que aquilo não é dele e começar um ataque com relação a isso. Como é que a gente faz para cuidar, para não ter nenhum desses problemas? Técnica bem feita, programação cirúrgica bem realizada, e uso de colírios e acompanhamento pós-operatório de qualidade. Então, primeiramente, parabenizar o Banco de Olhos por esses 20 anos de existência. Eu acho que o Banco de Olhos de Cascavel ele é uma referência, talvez a nível nacional, pela eficiência e pela ética com que ele é tocado e com que ele funciona. Funciona excepcionalmente bem. Informação atualizada reduz medo e ajuda na decisão. Converse com um especialista e se inscreva no nosso canal.